Bem-vindos a mais um programa de entrevistas aqui na nossa TVBE, canal 11.1, sempre com convidados especiais e hoje, mais uma vez, um convidado que eu admiro muito, que eu gosto muito, que eu respeito muito. Mas antes de apresentá-lo, você já conhece o Parque de Educação Ambiental Bororós? A boa notícia é que nessas férias escolares, de 10 de dezembro a 10 de janeiro, as visitas ao parque estarão liberadas sem necessidade de agendamento. É só chegar nos horários das visitas guiadas, 9, 10 e 30, 13 horas e 30 e 15 horas, de segunda a sexta-feira. Não esqueça do sapato fechado e de vestir roupas leves. O Parque Bororós está completando um ano de atividade e a programação especial faz parte da comemoração de 25 anos da Ambiental, Limpeza Urbana e Saneamento. O Parque Bororós é uma iniciativa da Ambiental em parceria com a Prefeitura. Ambiental, cuidando da nossa cidade. Como eu disse, meu convidado de hoje é muito especial. Padre Ronchi, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu lhe admiro muito, né? Como cidadão, como um homem da fé, como um líder, né? E aqui agora, véspera de Natal, não poderia ser diferente o nosso programa. Com muita alegria e com muita esperança, senhor Sérgio, eu retribuo a acolhida, a satisfação minha e também o admiro muito pela competência e pela qualidade que o senhor faz com vocação e com carisma a sua profissão, o seu trabalho aqui nessa TV. Da TV Esperança. É verdade. Um olhar de esperança. É. E para começar, ano que vem é o Ano Santo da Esperança. Então, vocês estão a caminho de esperança. Vamos explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o ano que vem, né? Desta pregação, né? Que o senhor disse que estará orientando a Igreja Católica. Sim, agora o Papa Francisco, no final agora, dia do Natal, nesse final de dezembro, ele vai abrir a Porta Santa em Roma. Só em Roma vai ter a Porta Santa aberta, né? As 4 grandes basílicas e uma numa penitenciária, né? E no mundo, nossos bispos, nós já temos toda uma programação, os bispos, as dioceses, agora a nossa arquidiocese, nós vamos visitar os santuários que nós temos na nossa diocese, não é? E os peregrinos, as paróquias se organizam, para o Ano Santo, porque somos peregrinos de esperança. O Papa teve essa bela iniciativa a partir do mundo tão triste, abatido, pandemia, com as guerras, não é? Parece que estamos num mundo sem esperança. É verdade. Então, o mundo sem coração. E o Papa nos diz, vamos dedicar o ano da esperança, passar pela Porta Santa lá de Roma, e nós aqui visitar os santuários, as paróquias vão se organizando, não é? Para ir aos santuários. É um ano, assim, de voltar à esperança, peregrinos de esperança. Nesse caso, aqui em Joinville, a Sagrado Coração de Jesus, que é um santuário, as pessoas saem daqui para ir para outro local fazer as suas orações. As paróquias, nós já temos toda uma programação, senhor Sérgio, por exemplo. Não me chama de seu Sérgio, eu já sou tão velhinho, você Não, chama Sérgio, ainda... Sérgio, meu amigo, jovem Sérgio. Muito obrigado. Então, caríssimo, então as paróquias escolhem, nós temos o Santuário do Sagrado, pode fazer a sua oração, a sua peregrinação, a confissão, as missas, que recebe indulgências, etc. Também nós podemos ir ao Santuário de Nossa Senhora da Graça em São Francisco, que também tem peregrinos que vão para lá, e vamos abrir agora, final do mês, lá para o dia 28, o Ano Santo, o arcebispo vai abrir lá, em Araquari, e ao mesmo tempo o Padre Aloísio, que é o lugar de peregrinação, ele é venerável, e o povo vai para Nereu Ramos. E nós temos o nosso Bom Jesus de Araquari, também, né? Também lá está portas abertas. Outro, Aparecida de Mafra, o santuário, lugares que nos ajudam a nos encontrar e fazer uma experiência com o Senhor e, ao mesmo tempo, um caminho de um crescimento de esperança. Olhos para frente, caminhamos na estrada de Jesus com esperança. Esperança também remete
ao que agora Joinville, né, recebeu do Papa esse presente que é, no caso, né, a elevação, né, para a nossa comunidade católica, que agora temos um arcebispo, né, agora nós somos uma arquidiocese. Com muita alegria, Sérgio, com muita esperança, a gente fala com o coração repleto de gratidão. Primeiro, vamos dizer assim, Sérgio, no dia 17 de janeiro de 1927, a Joinville foi criada diocese. Certo. E nós estamos agora no empenho do centenário. No ano 2027, nós estamos celebrando o centenário da criação e instalação da nossa Diocese de Joinville, não é? Toda uma preparação. E neste momento, no dia 5 de novembro deste ano, de 2024, nós fomos muito agraciados pela criação da Arquidiocese Metropolitana de Joinville. O senhor explica para as pessoas que não estão, né, habituados, o que é a diferença entre uma e a outra? Sim. A diocese para a arquidiocese. A arquidiocese, aliás, foi nomeado o primeiro arcebispo, né? O nosso primeiro arcebispo é Dom Francisco Carlos Bach, não é? A criação, cuja instalação vai ser no dia 23 de fevereiro. E aí o arcebispo vai tomar posse na nossa catedral, não é verdade? Olha quantas coisas. A igreja é muito sábia, é muito bela, né? Então, e aí a nossa arquidiocese, ela se tornou uma província, não é? O arcebispo metropolitano, né, se diz com outras dioceses sufragâneas, não é? A diocese de Rio do Sul, não é? Cujo bispo foi nomeado e ordenado este ano, que é um dos nossos aqui de Joinville, Dom Adalberto Dona Adele Júnior, não é? E a diocese de Blumenau, não é? Com Dom Rafael. Não significa que o nosso bispo vá se meter na diocese lá, não é? Mas, pelo contrário, é uma proximidade de uma organização pastoral. Então é muito grande, né? A extensão territorial avançou bastante. Sim, avançou. E então, só que o nosso bispo cuida desta província, mas os bispos que estão na sua diocese, eles que vai conduzindo o processo pastoral. Sim, né? mas é uma hierarquia. É uma hierarquia. O Exato, Papa, os cardeais, depois os arcebispos, os bispos, o clero e o diácono, assim por diante. E tivemos também a nomeação do novo cardeal. Do novo cardeal. Gente boa. O senhor conhece? Conheço muito. Eu fui na ordenação dele porque ele é de Gaspar. Isso. É de Gaspar. O Jaime Spengel, né? É um franciscano, é gente boa, ele é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, ele é presidente do CELAM, do Centro Episcopal Latino-Americano, é um homem de muitos valores e de um projeto belíssimo pela frente, de uma visão ampla. E aí, neste caso, é E o cardeal, ele está próximo, é de Porto Alegre, mas ele está próximo ao governo, em união com o Papa, mais próximo dos trabalhos do Vaticano. Porque quando há esta chamada, né, que a Igreja Católica tem que ter uma grande decisão, tomar uma grande decisão, esse conselho de cardeais do mundo inteiro, que são poucos, se a gente considerar o tamanho. Nós estamos em 8 no Brasil. Os cardeais do Brasil são 8, sabe? E um que não pode nem votar e nem ser votado, porque já completou os 80 anos, que é o cardeal Damasceno. E nesse caso, o senhor está falando de ser Papa ou não? Ou não, isso mesmo. Eles também fazem parte do conclave para a eleição de um Papa. Certo. Futuramente. Mas não vamos, é claro, avançar, que a gente sempre pede que o atual Papa tenha ainda uma longa vida para ter uma jornada, né? Eu gosto muito da forma com que ele trata as coisas, porque ele está vivendo um momento, padre, em que o mundo está mudando.
Isso. Os valores, né? As próprias religiões, os combates, né, que nós estamos vendo pelo mundo todo, muitas vezes são por conta Sim. da... E o nosso Papa é bem centrado, ele é um homem de uma visão aberta, latino-americano, né? Para nós aqui não tem muitas mudanças, porque a gente conhece as conferências que tivemos, etc., não é? Medellín, de Puebla, Aparecida, e depois é uma linguagem que ele usa, da Sim. nossa linguagem eclesial, missionária, né? Do magistério da igreja, da tradição da igreja. É um Papa para o nosso tempo. Isto, Para o nosso porque tempo. o senhor vê essas guerras todas que estão acontecendo, à exceção da Ucrânia e Rússia, todas elas, né? Lá em Israel, na Palestina, entre os Emirados Árabes, são tudo por conta da religião. Sim, tudo por conta. Tudo por conta. E o Papa acabou de escrever uma encíclica agora que diz assim: parece que estamos num mundo sem coração, viu, Sérgio? Não é? Porque olha aí, quanta morte de criança, quanta morte de mãe, quanta morte, quanta desgraça, quanta destruição. Gente, nós precisamos ter mais de um coração humano e um coração divino, não é? Sem dúvida. Essa humanidade, ele fala muito de proximidade. O Papa nos fala muito que nós precisamos ser próximos de Deus, próximos entre nós, próximos na vida de oração, próximos na solidariedade, próximo com os cristãos leigos, com a humanidade de todos, pois somos todos irmãos, verdadeiras amizades, não é? Uma igreja em saída, uma igreja do encontro, uma igreja solidária, todas essas questões que é o próprio Cristo que falava, né? Ele volta, o mundo é a nossa casa comum, cuidar bem de nossa casa comum, o respeito para com as pessoas, né? A natureza, a criação, né? E o homem que não seja aquele que vai explorando, mas que seja um homem mais solidário, não é? E que tenha essa simplicidade, humanidade. Nesse caso, Padre Ronco, diante de todas essas condições que estamos vivendo, as pessoas ainda não, um número, certo, de católicos em alguns lugares tem caído, certo? Sim. Mas e aqui? No Brasil, em Santa Catarina, o senhor percebe que o senhor tem menos fiéis na igreja? Olha, Sérgio, está aparecendo alguns sinais, sim. Mas nós no Brasil ainda temos um bom número de fiéis que frequenta, que participa, etc. Há um afastamento de Deus, etc. Um mundo mais ateu, mais ateísta, da ausência de Deus, não é? E assim por diante. Mas nós no Brasil temos grandes sinais. Nossas igrejas estão cheias. Aqui, pelo menos nós em Joinville, não podemos reclamar, como o nosso povo é um povo perseverante, persistente, com a sua participação, com o seu dízimo, com a sua fé, não é? A nossa catedral é um símbolo, todas as celebrações estão cheias, nossas comunidades, a nossa cidade e as outras, não podemos assim dizer que está se esvaziando. Claro que nós temos que nos despertar a igreja missionária, não é? A igreja de ir ao encontro e formar comunidades, que o povo se sinta pertença, motivar o povo, que o Espírito suscite muitos novos evangelizadores, com novo ardor, com novos métodos, com nova expressão do tempo de hoje. Por isso que a comunicação é essencial, não é verdade? Para chegar mais perto deste povo. Não se afastar dos meios de comunicação. Pelo contrário, nós temos que nos aproximar, porque a juventude está com tudo nisso, né? Então, o senhor tem que renovar essas gerações. Um novo ardor missionário, né? Renovar, porque a nossa juventude ela tem um bom espírito. Agora temos que entrar no espírito deles, não podemos ficar tão arcaicos assim, não é? A gente tem que ver a dinâmica da jovialidade e apresentar essa proposta que Jesus sempre é novidade. Porque ontem, hoje e sempre. Ele é o novo, né? A alegria, o Papa fala muito da alegria do Evangelho. Como é que eu vou expressar e cativar, conquistar, contagiar com a alegria de Jesus as nossas comunidades, não é? Para que o povo se sinta, encontre a paz e a vida forte em oração, né? E o crescimento da fé enraizados em Cristo Jesus. Nosso povo tem tradição,
tem costumes, não é? Tem uma cultura, tem uma religiosidade e tem fé. É um povo que trabalha, né? Dom Gregório sempre dizia assim, Sérgio. Saudoso Dom Gregório. Dom Gregório. Varmelin. Dom Gregório dizia assim, olha, Joinville não falha. Por que não falha? Porque é um povo que trabalha e é um povo que reza. É um povo de fé, de garra, de construir, de edificar, de transformar, fazer acontecer as coisas. Há quantos anos o senhor está aqui em Joinville realizando o seu trabalho, padre? Olha, eu estudei no seminário a partir de 1980, aqui na Rua Florianópolis, Divino Espírito Santo, e estudei no Colégio Santos Anjos. Meus vizinhos agora, né? E me lembro muito das professoras que estão ainda por aí, que foram grandes incentivadoras e me fizeram construir como pessoa, com caráter e personalidade. Mas o senhor entrou com 20 idade? anos. 20 anos. Certo. 20 anos. Eu vim de Massaranduba. A minha família é muito religiosa, meus avós, nosso povo, e lá na comunidade Segundo Braço, Nossa Senhora da Saúde, que quando vieram os italianos da Itália, lá de Belluno, não é? Perto de Veneza, e pegaram as febres, as picadas de aranha, de cobras, malárias, trouxeram a devoção da Madonna. Então o senhor que tem o sobrenome Ronchi é porque a sua família veio da Itália. Veio da Itália, Ronchi, né? Nono Isidoro Ronchi, não é? Depois eu estudei em Brusque, filosofia, não é verdade? Teologia em Florianópolis, fiz vários cursos, especializações, etc. E trabalhei 25 anos na formação de novos padres. E formei 147 padres novos. Porque Diocese então, regional, não é? Certo. Eu estava no seminário como formador. Não é? E eu estou em Joinville, encardinado, padre de Joinville, fui ordenado aqui no seminário diácono em 1987 e depois em 1988 em Massaranduba. Há quanto tempo o senhor está à frente da nossa catedral? Catedral agora são 7 anos. Que trabalho anos. E como vigário-geral já são mais de 17, vigário-geral da Diocese, e depois trabalhei no seminário, Guaramirim 3 anos, nas paróquias, na pastoral vocacional, não é? E sempre acompanhando, orientando agora com vigário-geral as necessidades do bispo. Agora o senhor veja, nesses 7 anos o senhor colocou um desafio, né, para a comunidade extraordinário. Né? Mas esse desafio... A gente vai continuar daqui a pouquinho, que agora nós vamos para um breve intervalo, mas nós vamos falar também a respeito dessas mudanças, né, da Catedral Municipal, que é uma referência no estado inteiro. A Catedral não é apenas aqui de Joinville, né? Quando você mostra a foto da Catedral para muita gente de outras cidades... Esse desafio, Sr. Sérgio, esse desafio, ele nasce do coração do bispo, Dom Francisco. A gente volta daqui a pouquinho e também vamos falar, evidentemente, do Natal, da festa cristã. É um instante só.